A chuva caía como um véu de lágrimas sobre as ruas empedradas de Évora, transformando o ar outonal em um perfume de terra molhada e azulejos antigos. Sofia parou abruptamente no meio da Praça do Giraldo, o coração martelando como o sino da catedral ao longe. Eu te amo, Ana. Mas não como amiga. Não mais. As palavras escaparam de seus lábios num sussurro rouco, e quando no vazio da noite, enquanto Ana, com os olhos arregalados sob o guarda-chuva esquecido, congelava como uma estátua romana no templo de Diana. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que o trovejar distante. Um silêncio que carregava o peso de anos de olhares roubados, risos compartilhados nas aulas de literatura portuguesa e noites confidenciando segredos sob as estrelas do Alentejo. E ali, invisível na sombra da arcada, Maria observava, o peito apertado por uma dor que ela mesma havia plantado, sem saber como colher. Sofia e Ana haviam-se conhecido no primeiro ano da Universidade de Évora, naquela faculdade de humanidades onde o ar cheirava a livros velhos e a vinho tinto de reguengos. Évora, com suas muralhas medievais e capelas escondidas, era o berço perfeito para almas inquietas como as delas. Ana, vinda de Lisboa com o sonho de desvendar os mistérios de Camões e os ecos do fado, era extrovertida, cabelos ondulados que dançavam como as ondas do Tejo, olhos castanhos que capturavam a luz como os vitrais da Sé e um riso que enchia os corredores como o som de uma guitarra portuguesa. Ela estudava História da Arte, fascinada pelas tapeçarias renascentistas que contavam histórias de amores proibidos nas cortes de outrora. Sofia, por outro lado, era introspectiva, nascida e criada no Alentejo profundo, em Évora propriamente dita, onde as planícies se estendem como um mar de cortiça e oliveiras. Seus cabelos cacheados pretos curtos emolduravam um rosto delicado, marcado por sardas sutis que pareciam constelações sob o sol alentejano, e seus olhos verdes carregavam a melancolia das noites de verão, quando o céu se tingia de um azul eterno. Ela cursava literatura portuguesa, devorando os versos de Sofia de Melbreiner, que falavam de mares e silêncios profundos. Sua amizade florescera como as flores silvestres nos campos ao redor da cidade, espontânea, resiliente, entrelaçada nas raízes da rotina universitária. Passavam tardes no café Alentejo, bebendo café com pão de rala e partilhando confidências sobre os amores efêmeros da juventude. O amor é como o vinho do Alentejo, dizia Ana, erguendo a taça de um tinto encorpado, quanto mais tempo na adega, mais profundo o sabor. Sofia ria, mas seus olhos traíam um anseio que ela ainda não nomeava. Elas caminhavam pelas muralhadas ao pôr do sol, onde o horizonte se fundia com as colinas de Montado, e falavam de tudo, da opressão das expectativas familiares, da beleza das mulheres em quadros de Paula Rego, da liberdade que sentiam ao serem elas mesmas. Longe dos olhares julgadores de uma sociedade que, apesar de progressista, ainda sussurrava sobre opções em vez de aceitar verdades. Foi no segundo ano que Maria entrou em suas vidas, como uma brisa inesperada do Atlântico. Maria era de Coimbra, transferida para Évora por um intercâmbio na área de filosofia. Alta e esguia, com cabelos loiros ondulados que caíam como cascatas de ouro sobre os ombros e olhos azuis que pareciam lagos serenos, ela trazia consigo o frescor das margens de Mondego. Estudiosa de ética e existencialismo, citava Sartre e Beauvoir como se fossem velhos amigos, e seu sotaque central português adicionava um charme leve às discussões acaloradas no pátio da universidade. Elas se conheceram numa aula conjunta de ética na literatura, onde Maria defendeu com paixão que o amor platónico é a forma mais pura de afeto, pois transcende o corpo e atinge a alma. Ana, sempre provocadora, rebateu: mas e se a alma clama pelo toque? Onde fica a honestidade então? Sofia, sentada entre elas, sentiu um arrepio, não só pelas palavras, mas pelo modo como Maria olhou, como se visse através de suas defesas. Rapidamente, o trio se formou. Saídas para o Rocio de São Brás, onde dançavam ao som de concertinas em festas populares, piqueniques nos jardins do antigo convento, com queijos de serpa e azeitonas de moura, e noites estudando na biblioteca pública. Iluminada por lâmpadas antigas que projetavam sombras dançantes nos manuscritos iluminados. Maria era o elo que unia as diferenças, sua energia filosófica equilibrava o romantismo prático de Ana e a sensibilidade poética de Sofia. Mas, sob a superfície de risos e cumplicidade, sementes de algo mais profundo germinavam. Sofia, que sempre se vira como hétero até os olhares de Ana começarem a se demorar nos dela, sentia o chão tremer. Ana, com seu coração aberto como as portas da universidade, flertava inocentemente com ambas, sem perceber o furacão que provocava. Maria, por sua vez, carregava um segredo, um amor não correspondido por Sofia, disfarçado de amizade platônica, inspirado nas teorias que tanto defendia. Os meses voaram como as andorinhas que cruzavam os sãos de Évora na primavera. O trio se tornou inseparável, mas as fissuras começaram a aparecer nas pequenas coisas. Um toque demorado na mão durante uma caminhada pelo aqueduto da Água de Prata, um silêncio constrangedor após uma piada sobre amigas que se beijam. O modo como Sofia evitava os olhos de Maria quando Ana contava histórias de suas paixões passadas por mulheres, revelando aos poucos sua própria orientação. Eu sempre soube que gostava de garotas, confessara Ana uma noite, após uma garrafa de moscatel, mas o Alentejo me ensinou a esperar pelo amor certo, como se espera pela chuva no verão seco. Sofia, com o coração acelerado, apenas assentira, enquanto Maria, fingindo leveza, mudava de assunto para os versos de Florbela Espanca sobre desejos inconfessos. O primeiro conflito surgiu numa feira de setembro, a Feira de Setembro de Évora, com seus arraiais iluminados por guirlandas de lâmpadas e o aroma de chouriço assado no ar. Elas dançavam o rancho folclórico, vestidas em trajes alentejanos improvisados, saias rodadas e lenços coloridos.
Ana, rindo, puxou Sofia para uma valsa improvisada ao som da viola, seus corpos colados num instante de intimidade que fez o mundo girar. Maria, assistindo de longe com um copo de aguardente na mão, sentiu uma pontada aguda no peito. Mais tarde, sozinha com Sofia num banco sob as árvores da Praça 1º de Maio, ela deixou escapar: você e Ana. Vocês se parecem tanto. Como se fossem duas metades de um fado. Sofia, corando sob a lua cheia, respondeu baixinho: talvez porque eu sinta algo por ela que não sei nomear. Maria sorriu, mas seus olhos traíam a dor, uma dor platônica, sim, mas cortante como as arestas de um azulejo quebrado. À medida que o outono avançava, com suas folhas avermelhadas caindo como confetes nas ruas, a tensão crescia. As aulas se tornavam campos minados, discussões sobre amor não correspondido em Os Lusíadas faziam Sofia desviar o olhar de Ana. Maria, em seus ensaios sobre honestidade existencial, começava a questionar suas próprias mentiras por omissão. Ana, alheia no início, percebia aos poucos o laço que as unia a ela. Numa tarde chuvosa, enquanto catalogavam artefatos no Museu de Évora, ela encontrou Sofia chorando discretamente atrás de uma vitrine de joias romanas. O que há, minha flor do Alentejo? Perguntou Ana, limpando uma lágrima com o polegar. Sofia, tremendo, murmurou: é você. Sempre foi você? O beijo que se seguiu foi breve, hesitante, como o primeiro gole de um vinho envelhecido, doce, mas carregado de promessas e medos. Mas o triângulo se apertava. Maria, descobrindo o segredo por acidente, um bilhete esquecido na biblioteca, com as palavras meu coração é teu, como Évora eterna, sentiu o mundo ruir. Em vez de confrontar, ela optou pelo silêncio, plantando sementes de dúvida. Começou a se aproximar mais de Ana, compartilhando confidências sobre sua própria bissexualidade, histórias de amores em Coimbra que misturavam géneros como os rios que se encontram. O amor não tem rótulos, dizia ela, tocando o braço de Ana de forma casual, mas intencional. Sofia via e doía, uma dor que a consumia nas noites insones, ouvindo fado na rádio local, canções de Maria Teresa de Noronha sobre corações partidos. O clímax irrompeu numa noite de novembro, durante a semana académica, quando as ruas de Évora pulsavam com música e fogos de artifício. O trio, após uma queima de curso simbólica, refugiou-se num tasco escondido no bairro de São Pedro, bebendo Jaimelete com limão e conversando sobre o futuro. O ar estava carregado, como antes de uma tempestade lentejana. Ana, embriagada pela noite, pegou as mãos de ambas. Vocês são minha família. Meu tudo. Foi então que Maria, com a voz embargada pelo vinho e pela verdade acumulada, explodiu. E se eu disser que te amo, Sofia? Que esse triângulo não é platônico para mim? Que eu traí nossa amizade guardando isso no peito como um pecado? O silêncio caiu como a chuva daquela noite fatídica na Praça do Giraldo. Sofia, pálida, recuou. Por que agora? Por que não antes? Ana, entre as duas, sentiu o chão se abrir. A honestidade de Maria era uma lâmina, cortando as ilusões que teciam. A traição não era um ato deliberado, mas uma omissão que corroía como sal no ar do Atlântico. Maria, com lágrimas correndo pelo rosto iluminado pelas velas do tasco, confessou tudo, os olhares que trocava com Sofia durante as aulas, o modo como escrevia poemas inspirados em seus olhos verdes, guardando-os em um caderno escondido como os manuscritos dos monges de Alcobaça. Eu lia Beauvoir e pensava que o amor livre significava esconder para proteger, disse ela, a voz tremendo como as cordas de uma viola desafinada. Mas a honestidade. A honestidade é o fado mais cruel. Sofia, com o coração em frangalhos, levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira de madeira escura. Você me deixou acreditar que era só amizade. Que eu era louca por sentir isso por Ana, quando você... Você estava lá, esperando como uma sombra. Ana, paralisada, estendeu a mão para Maria, mas esta recuou, murmurando: eu traí a mim mesma primeiro. Perdoem-me ou odeiem-me, mas saibam a verdade. As horas seguintes foram um borrão de chuva e arrependimentos. Elas saíram do tasco separadas, o eco dos fogos da semana académica zombando da explosão interna. Sofia correu pelas ruas molhadas, o casaco colado à pele, até o seu quarto na residência universitária, um cubículo simples com vista para os telhados de telha vermelha de Évora. Lá, de joelhos no chão frio, chorou como não chorava desde a morte de sua avó, que lhe ensinara os cantos alentejanos de modas ao menino. Porque o amor tem que doer assim, sussurrou para vazio, recordando as noites em que imaginava Ana ao seu lado, sendo sonhos de um futuro em que caminhariam de mãos dadas pelos vinhedos de Borba, sem medos. Ana, por sua vez, vagou até o templo de Diana, subindo os degraus romanos sob a garoa, sentando-se entre as colunas milenares. O vento levava como um lamento fado, e ela pensou nas mulheres de Paula Rego, fortes, mas quebradas por segredos. Nós três. Somos como essas colunas, antigas, interligadas, mas rachadas pelo tempo, murmurou para si mesma. Maria, sozinha no seu apartamento alugado no Rocio, abriu o caderno de poemas e o queimou na lareira, assistindo as chamas devorarem palavras como saudade e desejo. Filha de uma família coimbrã conservadora, onde o amor era casamento e herança, ela havia aprendido a reprimir desde cedo. Seu primeiro beijo fora com uma rapariga na queima das fitas, um segredo que marcara como ferro em brasa marca o gado alentejano. Eu escolhi a filosofia para entender o caos, pensou ela, mas o coração não obedece a tratados. Na manhã seguinte, o sol rompeu as nuvens como um perdão relutante, tingindo as muralhas de Évora de ouro pálido.
As aulas recomeçaram, mas o trio evitou-se como pragas, olhares desviados nos corredores, assentos distantes nas bibliotecas, silêncios que pesavam mais que os tomos de Eça de Queiroz. Semanas se passaram em um limbo doloroso, pontuado por elementos da vida cotidiana que, ironicamente, as unia ainda mais. O Natal aproximava-se, com as ruas de Évora enfeitadas por presépios vivos e o cheiro de filhós e sonhos de abóbora nas pastelarias. Ana, voluntariando-se na Associação LGBTQ+, local, organizou um evento de sensibilização no Teatro Garcia de Rezende, inspirado nas histórias de amor lésbico em A Sibila de Agostina Bessa Luís. Ela convidou Sofia e Maria por mensagem, um gesto neutro: venham. Pela amizade que resta. Sofia, após dias de hesitação, apareceu, vestida num casaco de lã vermelha que realçava suas sardas. Maria veio também com um cachecol azul que combinava com seus olhos, carregando um livro de poemas de Natal e Correia como ofrenda de paz. O evento foi um sucesso. Jovens da universidade compartilharam histórias de coming out ao som de uma guitarra que tocava modas alentejanas adaptadas. Ana moderou com graça, sua voz e quando como um hino à resiliência portuguesa. Mas durante o intervalo, no fair iluminado por lustres antigos, o confronto inevitável aconteceu. Sofia, servindo chá de ervas, encontrou Maria encostada a uma coluna. Eu não te odeio, disse Sofia, a voz baixa. Mas dói saber que você viu meu coração antes de mim mesma. Maria assentiu, os olhos úmidos, eu vi porque eu sentia o mesmo. Platônico? Era uma mentira para não perder vocês. Ana se aproximou então, formando o triângulo novamente, mas agora transparente como o vidro das janelas góticas. Nós precisamos falar. Todas nós. Não como inimigas, mas como as mulheres que somos, fortes como as rainhas de outrora em Belmonte. Elas saíram para o Largo do Salvador, sentando-se num banco sob a estátua de Vasco da Gama, o ar frio de dezembro carregado de pinheiros e castanhas assadas. Ali, sob as estrelas que pareciam olhos compassivos, a honestidade dolorosa floresceu. Ana confessou primeiro: eu amo vocês duas. De formas diferentes, mas profundas. Sofia, você é o meu alentejo, a terra que me ancora. Maria, você é o meu mondego, o rio que me desafia a fluir. Sofia, com lágrimas congelando nas pestanas, admitiu: eu escolhi você, Ana, mas isso não apaga o que Maria sente. Nós não podemos ignorar. Maria, por fim, libertou-se: eu traí guardando silêncio. Mas agora, escolho a verdade. Eu amo Sofia como uma irmã perdida, platonicamente agora que vejo todo. Deixem-me ser a amiga, não a rival. O choro coletivo foi catártico, como um fado chorado em conjunto. Elas se abraçaram ali, três silhuetas contra o céu noturno de Évora, selando um pacto de vulnerabilidade. Não era um final romântico de contos de fadas, mas um humaníssimo, o reconhecimento de que o amor, em suas formas plurais, exige coragem para doer e curar. O pacto, porém, era frágil como o vidro de Murano nas feiras de Évora. O ano novo trouxe promessas de renovação, com as badaladas do sino da Sé marcando as 12 uvas engolidas às pressas na Praça do Giraldo, rodeadas por famílias alentejanas em mantos quentes. Ana, Sofia e Maria brindaram com espumante de cartacho, prometendo honestidade sem filtros. Mas a vida, como os enredos de José Saramago, tece camadas invisíveis de complexidade. Sofia, ainda processando suas emoções, começou a se distanciar sutilmente de Maria, optando por caminhadas a sós com Ana pelos campos de Sobreiros, onde colhiam bolotas e falavam de futuro, um apartamento partilhado após a graduação. Viagens a Sintra para ver os palácios românticos que inspiravam seus sonhos lésbicos. Maria, sentindo o afastamento como um exílio, mergulhou nos estudos, isolando-se na torre de homenagem das muralhas, onde o vento sussurrava segredos medievais. Seus ensaios sobre a ética do sofrimento em Fernando Pessoa tornaram-se autobiográficos, questionando se a honestidade platônica não era, afinal, uma prisão autoimposta. Uma noite, durante a festa dos tabuleiros em Tomar, uma escapada que Ana sugerira para respirar, o segundo conflito irrompeu. Os tabuleiros coroados de pão e flores desfilavam pelas ruas, um espetáculo de devoção popular que Maria amava por sua raiz pagã cristã. Mas ao ver Ana e Sofia trocando um beijo casto sob a chuva de pétalas, algo quebrou dentro dela. Vocês estão me excluindo, acusou Maria mais tarde, no hotel rústico, a voz e quando no quarto de paredes caiadas. Eu confessei tudo, e agora sou estranha no meu próprio triângulo? Sofia, defensiva, rebateu: você confessou tarde demais. Eu preciso de tempo para curar. Ana, mediadora como sempre, tentou acalmar: nós somos três. Não 2 mais 1. Mas as palavras soavam vazias, como ecos em uma cisterna romana. Maria, ferida, revelou então sua própria traição menor: eu escrevi para uma ex em Coimbra. Não por amor, mas por solidão. Para lembrar que existe além de vocês. O quarto gelou. Sofia, sentindo a culpa coletiva, saiu para a varanda, olhando os tabuleiros distantes como símbolos de equilíbrio perdido. Naquela noite, dormiram separadas, o som distante de concertinas alentejanas zombando de sua desunião. De volta a Évora, o inverno se instalou com geadas que cobriam os azulejos como rendas de gelo. O trio se reconectou através de rituais culturais, aulas de fado na Casa do Fado de Évora, onde Sofia aprendeu a cantar Lágrimas de Orvalho com voz trêmula, Ana dedilhava a guitarra e Maria batia palmas, fingindo normalidade.
Mas as conversas profundas voltaram, agora mais cruas. Numa tarde no convento dos Loios, entre tapeçarias de cenas bíblicas que escondiam amores terrenos, Ana propôs terapia de grupo informal. Vamos mapear nossas dores, como os cartógrafos de Piri Reis. Sofia admitiu seu medo de perder Ana para o mundo lá fora, Maria confessou o pavor de ser a outra eterna, e Ana revelou sua insegurança de não ser suficiente para ambas. Essas sessões, regadas a chá de camomila e bolos de amêndoa, ciam uma tapeçaria nova. Maria começou a namorar casualmente o rapaz da filosofia, um coimbrão gentil que citava Kierkegaard, ajudando-a a redirecionar seu afeto platônico. Sofia e Ana, por sua vez, aprofundavam seu romance. Passeios de bicicleta pelas planícies, parando em quintas para provar queijo de Nisa e vinhos de Vidigueira, trocando promessas sussurradas ao pôr do sol. Você é minha musa, como as de Camões, dizia Ana, beijando a testa de Sofia. Mas o triângulo persistia, agora como uma amizade forjada no fogo da verdade. O verdadeiro alto trau veio na primavera, durante a Páscoa, com as procissões de encapuzados pelas ruas estreitas, evocando mistérios medievais. Maria, convidada para um jantar familiar de Sofia na casa lentejana de Adobe, sentiu-se aceita pela primeira vez. A mãe de Sofia, uma viúva de mãos calejadas pelo trabalho na cortiça, abraçou-a como uma filha, servindo ensopado de borrego e contando histórias de amores rurais. Mas naquela noite, após o vinho, Sofia puxou Maria para o pátio, sob as estrelas. Eu te perdoei, mas ainda dói. Você traiu nossa confiança. Maria, com honestidade renovada, respondeu, e eu traí a mim mesma. Mas veja, nosso triângulo nos salvou. Sem ele, eu nunca teria aprendido a soltar. Ana, ouvindo da cozinha, juntou-se a elas, e ali, entre oliveiras centenárias, elas choraram novamente, não de dor, mas de liberação. O pacto se solidificou, amizade acima de tudo, com espaço para amores individuais. Maria partiu para um estágio em Lisboa, prometendo visitas. Sofia e Ana planejam um verão em Sagres, onde o mar encontra o céu em horizontes infinitos. O verão chegou a Évora como um amante impetuoso, com o sol escaldante transformando as pedras das ruas em fornalhas e o ar vibrando com o zumbido das cigarras nos montados. Sofia e Ana, agora oficialmente juntas, exploravam a cidade com uma liberdade recém-conquistada, banhos no Rio Guadiana, com piqueniques de pão alentejano e queijos frescos, visitas ao cromleque dos Almendres, aqueles círculos neolíticos que sussurravam de eternidade e ciclos de vida. Aqui, os antigos honravam o amor em todas as formas, dizia Ana, traçando os menis com os dedos, enquanto Sofia, deitada na grama, traçava padrões invisíveis no braço dela. Seu romance florescera, beijos lentos ao entardecer, noites de conversas profundas sobre o que significava ser lésbica no Portugal contemporâneo, orgulho nas marchas do orgulho em Lisboa, mas sussurros de preconceito nas vilas rurais. Maria, de Lisboa, enviava cartas, sim, cartas em papel pautado, como nos tempos de Essa, cheias de reflexões filosóficas e anedotas de sua nova vida, estágios na Fundação Calouste Gulbenkian, onde catalogava artefatos que ecoavam as tapeçarias de Évora, encontros com um grupo de mulheres queer que ajudavam a navegar sua bissexualidade. O triângulo nos quebrou, mas nos reconstruiu mais fortes, escreveu ela numa missiva, anexando um bilhete de fado de Amália Rodrigues. Sofia lia em voz alta para Ana, e ambas sentiam uma pontada de saudade, não romântica, mas fraterna, como laço entre as três Marias de um presépio alentejano. Contudo, o conflito não havia sido erradicado, ele mutava, como as estações. Em agosto, durante a festa do vinho em Évora, com barris rolando pelas ruas e ranchos dançando ao som de zabumba e reco-reco, Maria retornou para uma visita surpresa. O reencontro foi jubiloso no início, abraços apertados na estação de comboio, cheios de histórias e risos sobre os velhos tempos. Elas se embrenharam na feira, provando o tinto novo de 2025, vintage que prometia longevidade. Mas à noite, num terreiro iluminado por fogueiras, o passado ressurgiu. Maria, um pouco embriagada pelo calor e pelo vinho, puxou Sofia para dançar um corro, seus corpos girando em sincronia como nos dias de outrora. Ana observava, um ciúme sutil brotando como erva daninha nos vinhedos. Mais tarde, sozinhas num banco sob as arcadas da universidade, Ana confrontou. Eu vejo como você olha para ela ainda. É platônico agora? Maria, honesta como o pacto exigia, admitiu. O resíduo permanece, como o travo de um vinho azedo. Mas eu escolho a amizade. Traí antes, não trairei de novo. Sofia, juntando-se a elas após um telefonema perdido, sentiu a tensão no ar como eletricidade antes da trovoada. Nós prometemos honestidade. Se há dúvida, digam, implorou ela, os olhos verdes suplicantes. A conversa que se seguiu foi o ápice da dor. Maria revelou um sonho recente onde confessava amor eterno, acordando em pânico. Ana admitiu temer perder Sofia para a amiga perfeita. Sofia chorou por carregar o peso de ser pivô. Somos humanas, não deuses gregos, concluiu Maria, citando Anaximandro. O erro é parte do cosmos. A resolução veio devagar, como nascer do sol sobre as planícies. Elas decidiram um rito de passagem, uma viagem a Monsaraz, a aldeia medieval no Lago do Alqueva, onde o céu estrelado é o mais puro de Portugal. Lá, numa casa de pedra alugada, passaram um fim de semana em retiro. Cozinharam migas alentejanas juntas, riram de anedotas tolas e à noite, ao redor de uma fogueira, compartilharam verdades finais.
Sofia falou de sua jornada de autodescoberta, inspirada nas mulheres fortes de Memorial do Convento de Saramago, Ana, de sua gratidão pelo triângulo que ensinou empatia, Maria, de sua escolha pela solitude filosófica, namorando agora uma artista que herde Alfama. A honestidade dói, mas liberta como o vento do Tejo, disse ela, erguendo uma taça de vinho. Ao retornarem a Évora, transformadas, o triângulo platônico havia evoluído para uma constelação, estrelas interligadas, não colidindo, mas iluminando mutuamente. Maria voltou a Lisboa com o coração leve, prometendo visitas para o Festival de Fado de Alfama. O outono de 2025 trouxe a Évora uma melancolia dourada, com as folhas dos castanheiros caindo como confetes em um casamento outonal. Sofia e Ana, agora no último ano da universidade, mergulhavam em teses finais. Ana sobre as representações lésbicas na azulejaria portuguesa do século XVIII, Sofia sobre a saudade que era em poetisas como Sofia Anderson. Seu amor se solidificava em rotinas ternas, cafés matinais no Arcada, onde partilhavam croissants e planos para um mestrado em conjunto em Lisboa, noites de leitura mútua na cama, com Ana recitando versos de Flor Bela enquanto Sofia traçava mapas imaginários no seu corpo. Você é minha Évora eterna, murmurava Sofia, beijando o pescoço de Ana ao som distante de um fado tocado em algum tasco. Maria, de Lisboa, tornara-se uma presença virtual constante, videochamadas semanais, cheias de debates sobre o novo livro de uma autora lésbica alentejana, ou dicas para teses inspiradas em A Confissão de Lúcia de Mário de Sá Carneiro. Sua vida florescia. O namoro com a artista, Inês, uma pintora de 28 anos com tatuagens de ondas atlânticas, a ajudava a explorar formas de amor além do platônico. Ela me ensina a amar sem posse, confidenciou Maria numa chamada, mostrando um quadro de duas mulheres entrelaçadas em um jardim de azulejos. Sofia e Ana sorriam, aliviadas, mas uma sombra residual pairava, o medo de que a honestidade, uma vez aberta, pudesse vazar como o vinho de um barril rachado. O último conflito, o mais sutil e portanto mais perigoso, surgiu em novembro, durante a recolha da azeitona nos campos ao redor de Évora. O trio, reunido para uma colheita simbólica como rito de fechamento, juntou-se à família de Sofia nas oliveiras centenárias. O ar cheirava a terra úmida e azeitona madura, e o trabalho manual, sacudir ramos com varas de bambu, recolher frutos em redes, era catártico, e quando tradições alentejanas de comunidade. Risos ecoavam enquanto comiam pão com azeite e alho, mas à tarde, sob uma oliveira nudosa, Maria e Sofia ficaram a sós recolhendo. Eu sinto falta de nós três como éramos, disse Maria, a mão roçando acidentalmente a de Sofia ao pegar uma azeitona caída. O toque foi inocente, mas carregado de memória. Sofia recuou, o pânico subindo. Não faça isso. Nós superamos. Ana, chegando momentos depois, viu a cena e interpretou mal. O ciúme, essa erva daninha teimosa, brotou novamente. Na noite, na casa de adobe, uma discussão acalorada explodiu ao redor da mesa de jantar, com ensopado esfriando intocado. Você ainda a quer, acusou Ana a Maria, lágrimas de raiva nos olhos. Maria, ferida, rebateu. E você ainda duvida de mim, após tudo? A traição foi minha, mas o perdão foi nosso. Sofia, no meio, gritou, parem. Isso não é sobre posse, é sobre cura. O choro coletivo encheu a sala, misturando-se ao crepitar da lareira, onde lenha de sobreiro ardia devagar. Naquela noite, em vez de dormir, elas caminharam até o mirador de Évora, sobre as planícies escuras, onde o céu era um manto de estrelas com uma mensagem de pessoa. Ali, exaustas, a honestidade final emergiu. Ana admitiu seu medo irracional, nascido de histórias familiares de traições heteronormativas. Maria confessou que o toque fora um lapso de saudade fraterna, não romântica. Sofia revelou seu próprio segredo, um flerte passageiro com uma colega de turma, testando limites. Mas escolhido o amor por Ana. Nós somos falíveis, como os heróis de essa, cheios de virtudes e vícios, disse Sofia. Elas riram pela primeira vez em horas, abraçando-se sob o luar, selando o triângulo com uma promessa de visitas anuais, cartas e apoio incondicional. O inverno findou com formaturas em junho, sob o sol radiante da Capela dos Ossos, onde caveiras sorriam em lição de mortalidade. Sofia e Ana mudaram-se para Lisboa, mas Évora permaneceu no coração, uma âncora de memórias. Anos passaram como as marés do Atlântico, erudindo arestas e revelando essências. Em 2030, Sofia e Ana, agora com 28 anos, viviam em um apartamento no bairro Alto de Lisboa, com vista para o Tejo onde Camões sonhara versos. Ana lecionava História da Arte na nova universidade, inspirando alunas com palestras sobre amor que era em azulejos barrocos. Sofia, escritora freelance, publicara um livro de contos, Saudades Platônicas, semi-autobiográfico, dedicado às três que me forjaram, Ana, Maria e o Alentejo. Seu amor era maduro, viagens anuais a Évora para reviver raízes, noites de fado caseiro com guitarra e viola e um compromisso civil planejado para o próximo verão em uma quinta de vinhedos com vista para as muralhas. Maria, aos 29, havia-se doutorado em Filosofia em Coimbra, agora professora na Universidade de Lisboa, especializada em ética feminista. Seu relacionamento com Inês evoluíra para uma parceria criativa. Juntas, curavam exposições de arte lésbica portuguesa, de Natal e Correia contemporâneas como Grada Quilomba. Ocasionalmente, Maria sentia uma pontada de isso platônico por Sofia, mas tratava-a como uma cicatriz honrada, lembrete de crescimento. Elas se viam mensalmente, cafés no Chiado, debates acalorados sobre o novo filme de Teresa Vilaverde ou visitas a Évora para a Feira de Setembro, dançando ranchos como irmãs de alma.
O reencontro definitivo, que selou seu humanismo, ocorreu em 2035, durante o 10º aniversário da Confissão na Praça do Giraldo. Elas marcaram uma peregrinação, chegada de comboio ao entardecer, com a chuva fina de dezembro lavando as ruas como lágrimas purificadoras. Na praça, sob as arcadas iluminadas por lâmpadas de ferro forjado, recriaram a cena, mas agora com risos em vez de dor. Eu te amo, Ana. Como amiga, como alma gêmea platônica, disse Sofia Maria, abraçando-a. Ana, com um buquê de flores silvestres alentejanas, acrescentou: o triângulo nos ensinou que o amor não subtrai, multiplica. Maria, com olhos brilhantes, ergueu uma taça de tinto. A honestidade dolorosa, o fado que nos salvou. Elas jantaram no café Alentejo, revivendo memórias. A primeira aula, o beijo chuvoso, as confissões ao luar. Não havia BKCH, mas uma vitória quieta, o reconhecimento de que, em uma sociedade portuguesa ainda navegando entre tradição e progresso, o amor lésbico, platônico ou romântico, floresce na vulnerabilidade. Partiram separadas, mas conectadas, Sofia e Ana para Lisboa, Maria para Coimbra, prometendo um retiro anual em Évora. E assim, nas planícies eternas do Alentejo, onde oliveiras sussurram segredos ao vento, 3 mulheres provaram que a honestidade, por mais que doa, é o vinho mais nobre, encorpado, profundo, eterno.